Vasco tendo de mudar a chave rapidamente na Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, busca por solução, reforço e venda da SAF do Cruz Maltino. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia, estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O jogo entre Grêmio e Vasco foi repleto de muitos desafios. O campo, que estava em condições praticamente impraticáveis, tornou muito difícil para que o Vasco pudesse assim atuar da maneira que poderia imaginar que poderia atuar em campo. No entanto, o Cruz Maltino teve de se adaptar a uma realidade totalmente diferente naquele momento, em um gramado totalmente encharcado e que dificultou bastante a forma como o Cruz Maltino buscava jogar aquela partida contra a equipe do Grêmio. O técnico Rafael Paiva, é claro, teve que se virar em cima da hora na busca por principalmente fazer com que a sua equipe pudesse se adaptar a todas as dificuldades que foram impostas após a bola estar rolando no gramado, que teve muitas dificuldades não só para o Vasco, mas também para o Grêmio, que teve que se adaptar a toda a forma como o jogo teve de transcorrer. Um exemplo claro era que nenhuma das duas equipes conseguia fazer passes longos ou dribles elaborados, jogadas mais trabalhadas. O foco estava mais praticamente em disputar a bola e tentar aproveitar os erros do adversário. Assim, o Cruz Maltino teve de realizar um jogo diferente do que realmente está acostumado a colocar em prática. O técnico Rafael Paiva falou sobre o desempenho do Vasco nas condições que foram impostas. Abre aspas, um jogo muito atípico, saiu demais daquilo que a gente achava que poderia controlar. A chuva e o campo atrapalharam demais. Era um jogo em disputa de segunda bola. Qualquer escorregão gerava um contra-ataque e foi até assim que levamos o gol. A bola parada também condiciona muito, é um jogo que sai de um contexto normal, é muita briga, fecha aspas. Ainda comentou mais sobre a sua visão o técnico do Vasco, Rafael Paiva, que claro, viu a sua equipe estar deixando a desejar, principalmente devido a toda a formatação que o jogo teve que ser alterado. O Cruz Maltino chegou à sua segunda derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro. Após aquela sequência de 4 partidas vencendo, o Vasco voltou a ser derrotado com a maior frequência, 2 partidas sem somar pontos. É claro que é necessário abrir o olho. É claro que após essas 2 derrotas, o Vasco agora dá uma pausa no Campeonato Brasileiro e o time, claro, necessita mudar o foco de uma maneira muito rápida. A próxima partida acontece pela Copa do Brasil contra a equipe do Atlético Goianiense, que vai ser inclusive fora de casa. Isso significa que o Vasco terá mais um grande desafio, dessa vez fora de casa, nessa última sequência de jogos que tem sido basicamente todos como visitante. Jogar fora de casa, é claro, sempre muito difícil. O Vasco jogou recentemente contra o Atlético Goianiense, time adversário que tem o apoio de sua torcida e que naquela ocasião pelo Campeonato Brasileiro o Vasco conseguiu vencer a partida, mas agora necessita visualizar que se trata de uma competição totalmente diferente. A Copa do Brasil dividida em 2 compromissos, um jogo de ida e um jogo de volta. O Vasco necessitará principalmente fazer um bom primeiro jogo para que consiga trazer um resultado favorável para jogar em São Januário e assim, quem sabe, garantir a sua classificação, passagem de fase para mais uma fase da Copa do Brasil. É justamente nesse momento que o técnico do Vasco vai ter um papel fundamental. Ele vai precisar, claro, mudar um pouco a cara do Cruz Maltino e fazer com que esse elenco possa se continuar motivado após essas 2 derrotas. É claro que a percepção muda um pouco, principalmente devido ao futebol que foi apresentado pelo Vasco nos últimos 2 compromissos, cada um dentro do seu contexto, mas é necessário que o Cruz Maltino possa reagir o mais rápido possível. E a melhor maneira de se reagir é justamente nessa Copa do Brasil, jogo de ida que acontece fora de casa, e o Vasco precisa de qualquer maneira trazer um bom resultado para o Rio de Janeiro
para que assim possa estar mais próximo de uma classificação à próxima fase da Copa do Brasil, edição de 2024. O Cruz Maltino ainda lutando para chegar mais longe nessa Copa do Brasil. O Vasco, claro, continua na busca por reforços para sua defesa para esse segundo semestre, e recentemente o nome de Bruno Valdez, zagueiro, surgiu como uma possibilidade para a equipe. No entanto, a oferta do jogador paraguaio não empolgou a diretoria vascaína, levantando também algumas questões sobre a falta principalmente de interesse da diretoria do Vasco no oferecimento do atleta. A cautela da diretoria do Vasco, é claro, se torna nesse momento também bem observada pelo torcedor vascaíno, que visualiza a equipe necessitando de um zagueiro. Embora o Cruz Maltino esteja com recursos financeiros escassos, terá de tomar muito cuidado em relação a quem possa contratar para estar desempenhando na defesa. E é justamente por isso que o Vasco tem empregado toda essa cautela. O clube precisa, é claro, equilibrar diversos fatores como a qualidade técnica, o potencial do jogador e a viabilidade econômica. Assim, toda uma análise realizada de maneira cuidadosa visa garantir que qualquer nova contratação possa agregar valor real ao elenco e se afine com os objetivos do clube em um longo prazo. O Vasco, fora dos gramados, tem buscado também um novo sócio para sua sociedade anônima do futebol. Pedrinho, figura central nesse processo, está à procura de um parceiro com também vistas a uma futura revenda. Os aspectos mais interessantes dessa movimentação é a possibilidade de vender um percentual menor das ações e permitir com que o Vasco mantenha-se como sócio majoritário. Essa é uma possibilidade, mas é também visualizada como uma estratégia para preservar a principal busca do Vasco por ter a palavra final em possibilidade de negócios. Assim, a manutenção do controle majoritário pelo Vasco traria diversos benefícios. Mas claro, ainda é um assunto a ser muito debatido na colina, ainda essa fase em que o Vasco tem buscado. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.